Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Defensor com a Palavra, uma promoção da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Maranhão e Assembleia Legislativa, que visa apresentar ações da Defensoria Pública e defensores do Estado do Maranhão. Confira mais esta edição que já está no ar. A Defensoria Pública do Maranhão atua em diversas linhas de frente, inclusive no núcleo da família. Portanto, no programa de hoje, vamos falar sobre a área de interdição, sucessão e alvará, uma ramificação do núcleo da família da Defensoria Pública Estadual. E para nos falar mais sobre esses assuntos, recebemos o defensor público, Dr. Francisco Barbosa. Seja bem-vindo, doutor Francisco. Muito obrigado. É um prazer, é uma honra, na verdade, participar do programa tão importante que tem sido para a Defensoria, o Defensor com a Palavra. Doutor Francisco, vamos inicialmente falar sobre a interdição. O que é a interdição? Como ocorre este processo? A interdição é basicamente a colocação, praticamente a colocação de uma pessoa para representar outra perante a sociedade civil. Por quê? Porque aquela pessoa que vai ser interditada, ela não pode expressar sua vontade por alguma deficiência, que pode ser mental, ou psiquiátrica ou neurológica. E diante dessa situação é importante para que ela tenha um representante legal perante a sociedade. O processo de interdição, ele pode ser requerido, ele deve ser requerido por um familiar. Na ausência de um familiar, pode ser também cônjuge, né? Na ausência desse familiar ou do cônjuge, quem está legitimado para requerer a interdição é o Ministério Público. Há divergência hoje se a Defensoria Pública, como órgão autônomo, poderia requerer a interdição de alguém na ausência desse familiar para fazer esse pedido de interdição. A interdição ela é um processo drástico, porque você vai colocar alguém para representar outro perante a sociedade, porque aquela pessoa que foi interditada não tem condições de gerenciar sua própria pessoa ou seus bens. Basicamente é isso. Certo. Doutor Francisco, essa interdição, ela é definitiva? O que acontece, por exemplo, se a pessoa que foi interditada realizar algum ato sem assistência de um curador que tenha sido nomeado? O que acontece? A interdição, a princípio, ela não é definitiva. Ela deve perdurar enquanto a situação que propiciou a interdição permanecer. Entretanto, as pessoas que são interditadas dificilmente voltam à sua normalidade, especialmente as pessoas que possuem uma deficiência neurológica. Quando for alguma enfermidade de ordem psiquiátrica, eu já vi casos em que nós revertemos a interdição. Já encontrei casos de reversão da interdição, porque a situação que gerou foi superada. Mas dificilmente é assim que acontece, é uma exceção. São poucos os casos, pelo menos os que eu já atendi. No caso de alguém que foi interditado praticar algum ato de natureza civil, aquele que se sentir prejudicado ou que for prejudicado tem que buscar a nulidade desse ato. E aí é outro procedimento, fora da interdição. Ok, doutor Francisco, vamos falar um pouco do curador. Quais são as funções do curador? Muito bem. O resultado do processo de interdição é a decretação da incapacidade daquela pessoa que foi interditada. E concomitantemente, na verdade, consequentemente, é colocada uma pessoa para representar aquele que foi interditado. Essa pessoa que é colocada para representar o interditado chama-se curador. E a principal função dele é gerenciar o patrimônio, a pessoa do interditado, e aí significa dar os cuidados básicos, proteger a incolumidade física da pessoa e também gerenciar o patrimônio dessa pessoa. São as funções básicas do curador. Na existência a atuação do curador pode ser questionada, tanto por familiares, como pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, e qualquer pessoa, mesmo que não seja parente, que tiver conhecimento de alguém que foi interditado e essa pessoa estiver sendo violentada pelo curador, pode procurar a Delegacia de Proteção do Deficiente, que será aberto um procedimento, e o Ministério Público vai fiscalizar, também pode ser procurado, assim como a Defensoria, para que essa interdição, na verdade interdição não, para que a atuação do curador seja questionada judicialmente. Certo. Doutor Francisco, vamos passar um pouco ao campo das sucessões, certo? Que é um outro campo de sua atuação também.
como ocorre este processo de sucessão? Muito bem. O direito sucessório no Brasil, ele é muito difícil. No Maranhão em especial. Principalmente como ramo do direito civil, porque ele parece ser uma área de atuação em que as pessoas não gostam de atuar. Não sei se é porque trata de morte, que há um afastamento de todos os estudantes. Eu percebo isso na defensoria, é difícil conseguir estagiários para essa área. Percebo também que muitos colegas eles têm assim, uma certa aversão pela matéria. E percebo isso também em outras carreiras. Né? Na vara especializada de sucessões, observo que é muito difícil quando chega um promotor que esteja familiarizado com a matéria. Na defensoria ocorre do mesmo jeito. O processo de sucessão, ele vai depender, a existência do processo de sucessão vai depender necessariamente da morte de alguém. O direito sucessório ele só vai passar a existir para determinado grupo de pessoas com a morte de alguém. E os processos existentes no Brasil atualmente são 3 tipos. É o inventário, os arrolamentos sumários e o arrolamento comum. Mas eles são muito específicos para falar deles aqui. Certo é que é o que mais me chama a atenção, é que os processos sucessórios, de modo geral, os inventários, de modo geral, eles são extremamente longos aqui no Brasil. Eu já tive notícia de processo de inventário da década de 20, mas não no Maranhão. O mais antigo no Maranhão que eu encontrei, pelo menos que eu tive notícia, foi um que ainda estava em tramitação ainda até outro dia, de 1967. O mais antigo que eu atuo, ele é de 1991. Não era nem defensor público ainda. Muito tempo, não? Bastante. A que se deve essa lentidão toda do processo? Eu hoje, assim, eu estou há 7 anos à frente da vara de sucessão. E durante esse período eu me questionei bastante o porquê de inventários demorarem tanto. E cheguei a algumas conclusões. Uma dessas conclusões está diretamente ligada ao que eu falei antes. Há uma certa... esse afastamento que nós, da área jurídica, temos com o direito de sucessório. E é sempre muito interessante ver advogados, colegas, com muito receio de atuar, por desconhecimento. Então, eu entendo que uma das principais causas é o próprio desconhecimento do direito sucessório. Não há interesse, é como se não houvesse interesse em estudar a matéria. Para mim, essa é uma das principais causas. E a outra, que aí é fora do campo jurídico, mas diretamente ligado, pelo menos na influência, são as brigas que ocorrem entre os herdeiros. É muito comum eu ouvir uma expressão na defensoria que diz assim, os assistidos chegam e dizem, olha, doutor Francisco, a nossa família era toda muito bem organizada, mas bastou o meu pai morrer, ou bastou a minha mãe morrer, e começou toda essa guerra que o senhor está acompanhando nesse inventário. É muito comum. Então eu entendo basicamente que a demora nos processos de inventário se dão, primeiro, pelo desconhecimento geral, seja da população, seja dos próprios colegas da área jurídica, da matéria de direito sucessório, porque também não é uma matéria fácil de lidar, e as brigas muito comuns entre os herdeiros. E isso realmente atrapalha, porque dentro de um processo de inventário, cada petição que é dada entrada, às vezes eu tenho um processo, por exemplo, em que eu atuo num processo, por exemplo, em que há 5 famílias brigando pelo patrimônio de um cidadão, porque ele teve 5 famílias durante a vida, e são vários patrimônios que ele construiu com cada família, são 23 irmãos. Esse processo já tramita há 18 anos. Não é o mais antigo, mas é um exemplo. Ainda falando de sucessões, o senhor poderia citar algum exemplo que tenha marcado de uma forma mais profunda? Tenho sim. Na verdade, a minha atuação na área de sucessão ela é muito interessante. Eu tenho tido contato com várias histórias bem peculiares. Uma delas é essa há pouco, dessas 5 famílias se digladiando pelo patrimônio de um cidadão, e a briga entre os vários irmãos impede que o processo caminhe. Mas eu tenho um caso muito, muito interessante, que é o inventário de um italiano residente no Brasil, cujo patrimônio que ele tinha, além de uma casa aqui no Brasil, era um dinheiro aplicado num banco suíço. E a gente teve que tentar, de algum modo, recuperar esse dinheiro que estava lá, na verdade, para os herdeiros, né? Ele mantinha uma situação ele tinha uma família aqui no São Luís, a companheira dele e mais 2 filhos.
O dinheiro, o patrimônio aqui que está no Brasil tranquilo, não teria problema com o desenrolar do processo de inventário, seria tranquilo. O nosso detalhe era conseguir algum contato para pegar aquele dinheiro que estava na Suíça, já que a justiça brasileira não tem jurisdição fora do Brasil, obviamente. Então, iniciamos o processo de inventário, entramos em contato com o consulado suíço, que entrou em contato com o banco, que nos deu a seguinte resposta: para tentar ter acesso a esse dinheiro, precisaríamos de um documento emitido pelo Poder Judiciário, em que fossem reconhecidos os herdeiros desse italiano. E assim foi feito, o processo de inventário tramitou, a sentença declarou os herdeiros. Após a sentença em mãos, a gente entrou em contato com o consulado suíço, pedimos a transcrição, na verdade a tradução da sentença, o consulado encaminhou para o banco suíço essa tradução, e o banco emitiu uma ordem de pagamento para os herdeiros aqui no Brasil, via Banco do Brasil. Só que essa foi a primeira parte. Quando chega a correspondência na casa da família do italiano, ela me procura novamente. O dinheiro estava aqui, era uma ordem de pagamento. O dinheiro estando no Brasil, o patrimônio do falecido, aí fica mais fácil, já ficou mais fácil. Quando chegou a comunicação que ela nos procurou, nós tínhamos 60 dias para concluir um outro processo para saque desse dinheiro. E aí, quando ela chegou, nós entramos com uma outra medida, um alvará judicial, pedindo inclusive o bloqueio do valor no Banco do Brasil até a resolução do processo. Mas menos de 60 dias a gente conseguiu resolver. E aí os herdeiros tiveram acesso a esse dinheiro. Esse foi um caso para mim muito interessante. Ok. Doutor Francisco, em média, quantos atendimentos o senhor realiza por mês no núcleo de interdição, sucessões e alvarás da Defensoria Pública Estadual? A média de atendimentos de pessoas é de 100 a 150 por mês. Eu faço atendimento ao público 2 vezes por semana no fórum e 1 vez atendimento na sede. Sendo que na sede são os atendimentos iniciais e no fórum os atendimentos dos processos em tramitação. E isso se dá, essa quantidade assim, que é muito grande, se você for analisar com outros colegas, porque os processos eles são muito demorados. Então, às vezes, num processo como esse de 23, eu atendo, para o mesmo processo, 5 pessoas que vêm em dias diferentes, falar do mesmo processo. Agora vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Doutor Francisco, quais são as maiores dificuldades encontradas nos processos de inventário? Sabemos que os processos relativos às sucessões tendem a demorar bastante, como o senhor mesmo já frisou. Quais seriam esses entraves no processo? Muito bem. Além daquilo que eu já disse, a briga entre os herdeiros e esse receio, de modo geral, para lidar com a matéria, já o processo tramitando, uma das grandes dificuldades que eu encontro em São Luís nos processos em que eu atuo, a existência de propriedades irregulares. Fazer um inventário de um imóvel que não tem registro público é a maior dificuldade que eu encontro hoje dentro dos processos de inventário. O nosso sistema processual de inventário, o nosso sistema de inventário, ele foi todo pensado para a regularidade da propriedade, registro público, mas não é o comum. Infelizmente, isso tem realmente atrapalhado bastante. Tem situações, ainda tem outro detalhe, mesmo quando o imóvel é registrado, eu encontro outras situações que também atrapalham bastante o desenrolar do processo do inventário. É muito comum eu encontrar situações do tipo, imóvel com registro público, a pessoa comprou o imóvel, fez o contrato com a Caixa Econômica, o financiamento, e antes de finalizar o seu financiamento, ela faz um contrato de gaveta e vende para um terceiro. Esse terceiro também não segue, vende para um outro terceiro. Então, quando chega para o atual proprietário do imóvel, falece,
mas não houve a transmissão no registro público desses imóveis. Realmente isso é um grande problema, porque antes de começar o inventário, deveríamos resolver toda a cadeia sucessória desse patrimônio. Esse é um grande problema. E os imóveis sem registro público, porque se o sistema é feito pressupondo o registro, como eu vou fazer um inventário de um imóvel sem registro? Eu estou inventariando apenas a posse. Apenas a posse. E aí o resultado do processo de sucessão vai ser uma sentença que não vai ser levada a registro, porque não tem propriedade. Vai funcionar no máximo como um divisor de obrigações entre os diversos herdeiros. Mas aí não é propriedade que eu estou lidando, é posse. Por outro lado, essa sentença desse processo de inventário, desse imóvel irregular, que vai definir ali a percentual de cada um nessa posse, ela pode funcionar também como prova lá para um eventual processo, uma ação de uso capião desses mesmos herdeiros. Falando um pouco dos alvarás judiciais, quais são as hipóteses de alvarás judiciais que nós temos, doutor Francisco? Muito bem. Especificamente no campo sucessório, existe uma lei datada de 1980, que é a Lei 6858, que ela prevê algumas hipóteses de alvará judicial para determinados tipos de bens. Essa lei ela foi criada em 1980 para ser como uma forma de simplificar o acesso dos herdeiros a determinado grupo patrimonial da pessoa que faleceu. Mas que patrimônio é esse? Especificamente verbas de natureza alimentar, ou seja, verbas salariais. Entre essas verbas salariais estão saldo de salários dele com qualquer empresa ou com serviço público, saldo de benefício previdenciário, se a pessoa for aposentada, a pessoa que falecer for aposentada, e FGTS, PIS, PASEP, que são todos valores decorrentes do trabalho exercido, FGTS, PIS e PASEP. Além disso, também nessa lei a hipótese de alvará para restituição de imposto de renda. Se você for analisar, todos esses valores eles têm caráter alimentar. Eles são fruto do trabalho da pessoa que faleceu. Isso é importante porque vai definir qual vai ser a classe de herdeiros que vai ter acesso a esse patrimônio. A Lei 6858 ela quebra o sistema do Código Civil anterior, porque ela vai estabelecer, instituir uma nova ordem de vocação hereditária. Enquanto o Código Civil diz que serão herdeiros descendentes, ascendentes e, na ausência desses, o cônjuge, lá na Lei 6858 diz que serão herdeiros quem for declarado dependente perante a Previdência Social, seja a Previdência Social do INSS, seja uma Previdência Social pública, ou seja pelo regime geral de Previdência, no INSS, ou a Previdência Pública, servidor público municipal, estadual ou federal. Exatamente. E dependente aí está definido em cada legislação, dando exemplo do regime geral de Previdência Social, perante o INSS, portanto, serão dependentes, cônjuge ou companheiro e filhos até 21 anos, até 18 anos, ou maiores incapazes. E vai ser herdeiro aí apenas quem for dependente. Vou dar um exemplo para poder compreender melhor. Na hipótese de falecer alguém que deixa como dependente apenas a esposa, mesmo que haja filhos, só a esposa terá direito a receber essas verbas previstas nessa legislação, nessa lei, que são verbas de natureza alimentar. Essas são basicamente as hipóteses de alvará judicial no campo sucessório. Doutor Francisco, como o senhor avalia os avanços alcançados pela Associação dos Defensores Públicos do Estado do Maranhão ao longo dos anos? Muito bem. Estou na Defensoria já vai fazer 8 anos e de lá para cá já se passaram três diretorias. E cada diretoria, na minha avaliação, conseguiu um avanço específico. Mas o que é principal da associação nesse momento é o estabelecimento de uma patente da Defensoria. Então, assim, as pessoas já conhecem a Defensoria. Quando eu cheguei, eu falava o que você faz? Eu sou defensor público. Havia uma certa estranheza. Hoje em dia, todo mundo reconhece a categoria. Isso é muito importante. Acredito que a associação, em diversas ações, ela tem fortalecido a imagem da Defensoria perante a sociedade. Mas também, e principalmente, ela tem atuado na valorização do defensor público. Isso é muito importante para o defensor público. E quando eu cheguei na Defensoria, eu era o 33º de 33. Havia concurso, as pessoas vinham e saíam. Hoje as pessoas ficam.
Então, a carreira do defensor público hoje, ela não é só atraente pelo papel que ele desempenha, mas é atraente enquanto carreira também. As pessoas vêm, trabalham, o trabalho é bom, mas também tem a gratificação mensal, que tem do salário, é muito bom, a estrutura está melhorando. Então, a associação, nesse ponto, ela tem, assim, junto com a administração superior, tem fortalecido isso. Doutor Francisco, gostaríamos de agradecer a sua presença aqui no nosso programa Defensor com a Palavra e gostaríamos de deixar o espaço para as suas considerações finais. Muito obrigado, eu agradeço o convite. Para mim, como eu disse no início, é uma honra participar de um programa que dá essa visibilidade para a Defensoria Pública, mas isso para mim representa que a Defensoria Pública está cada vez se tornando mais importante perante a sociedade brasileira, especialmente a maranhense, e eu quero dizer para quem estiver assistindo que se você estiver com um problema e se você estiver dentro do campo de atuação da Defensoria Pública, nos procure. Estamos lá de braços abertos, de portas abertas para acolher e atender todos vocês. Encerramos por aqui. Até o próximo Defensor com a Palavra.